Pessoal, já me mandaram aqui uma dúvida, então. Eu vou resolver esses exercícios para ilustrar a questão das grandezas, né, que é o que foi pedido, né, das grandezas lá derivadas e fundamentais. Resolvendo esses, eu começo a aula que estava prevista para hoje, que é dos fundamentos da cinemática, tá bom? Então eu vou abrir aqui a listinha que foi pedido. Exercício 37 e exercício 46 lá da listinha que eu passei para vocês do projeto Medicina na aula de sexta-feira passada, né? Então deixa eu abrir aqui. Era na aula de sexta-feira passada, eu passei 4 exercícios de 2 listas. Da segunda lista é o exercício que me foi pedido aqui no chat, o 37 e o 46. Eu já estou abrindo aqui para vocês, tá? Pronto. Eu vou começar pelo 46, pessoal, porque o 46 ele tem um probleminha só de digitação das respostas, tá? Mas quem conseguiu montar deve ter percebido isso na hora de como as alternativas estavam escritas, tá? Mas a gente vai resolver aqui o passo a passo, tá? Para você ver como que a FUVEST, né, vestibulares aí dos mais concorridos do Brasil, cobrou questão de Sistema Internacional de Unidades, grandezas derivadas, tá? Só estou recortando aqui o exercício para a gente resolver junto, tá bom? Só um instantinho. Aqui. Vou compartilhar a tela com você para a gente resolver juntos, tá bom? Tá aqui. Bora lá então, pessoal. Esse é um bom exercício porque ele acaba ilustrando muita coisa que a gente conversou nas aulas da semana passada sobre o Sistema Internacional de Unidades, né? Então vamos resolver junto esse aqui, ó. No Sistema Internacional de Unidades, SI ou SIU, tanto faz, as 7 unidades de base, chamadas as unidades fundamentais, metro, quilograma, segundo, Kelvin, ampere, candela e mol, como a gente abordou na aula da quinta-feira passada, né? A lei de Coulomb, pessoal, da eletrostática, é da força elétrica que a gente estudou ainda no modelo presencial, por acaso, né? Ela pode ser representada por essa expressãozinha aí, F igual, pessoal, o K, tá? Só um instantinho que mandaram uma mensagem importante aqui para mim, mas ela ainda não apareceu aqui para mim, tá? Espera aí. Pronto, vamos adiante. O K, daquela constante eletrostática, pessoal, que a gente viu, era uma forma condensada, vamos dizer assim, resumida, né? Dessa expressão que ele deu aqui para nós, 1 sobre 4π vezes ε0, tá? ε0 é uma constante fundamental da física, tá? É a permissividade elétrica no vácuo, ela tem um valor fixo e tem uma unidade, né? Agora sim apareceram aqui o pessoal para mim, tô liberando, tá? Pronto. Liberados. Aí vezes a carga 1, carga 2, distância ao quadrado, que é a lei de Coulomb que a gente já conhece. O exercício quer saber, pessoal, utilizando as grandezas fundamentais, as unidades fundamentais, qual é a unidade do ε0? Pessoal, todo exercício que engloba questões de unidades, quando ele pedir uma unidade específica de uma certa grandeza, o que você tem que fazer? Você tem que isolar a grandeza, a constante, enfim, que o exercício está pedindo. Como se fosse de forma matemática para você isolar, só que daí quando você for substituir os valores, não é valor numérico que você vai substituir, né? Você vai substituir as unidades referentes àquelas grandezas, tá? Então, como o exercício quer o ε0, pessoal, como é que a gente vai isolar? Ó, olha para a equação aqui da força de Coulomb. Este ε0 que está dividindo, eu vou passar aqui para cima multiplicando. Eu estou isolando esse cara, perfeito? Aí, como eu quero isolar, esta força que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Todo mundo de acordo com isso? Então, como vai ficar a minha equação da lei de Coulomb isolada em função do ε0? Olha como ficou. A carga 1 está quieta na dela, a carga 2 está quieta na dela, o 4π
está quieto na dele, já está na parte de baixo da fração, né? Deixa eu colocar o π aqui. Agora, a força passou para baixo multiplicando, e o R é a distância, tá bom, pessoal? Vou colocar como D aqui, né? E o D ao quadrado está quieto aqui na dele também, ok? Então, a única coisa que eu fiz foi isolar o ε0, que é o que o exercício está pedindo para a gente calcular a unidade. Ele que estava embaixo passou para cima, a força que estava em cima passou para baixo, ok? Esse é o primeiro passo de todo o exercício que você quer descobrir a unidade de uma grandeza que está lá no meio de alguma equação da física. Perfeito? Chegando aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você vai substituir as unidades. Ao invés de ser uma substituição numérica, você vai substituir a unidade da primeira carga, a unidade da segunda carga, a unidade da força e a unidade da distância para dar a unidade do ε0. O 4π, pessoal, não vai entrar nessa jogada, né? Por quê? Porque o 4π é um número, ele não possui unidade. Então, na hora de você calcular numericamente, esse número faz diferença. Mas na hora de você substituir unidades, esse cara ele vai cancelar, ele não tem unidade porque ele é só um número solto na natureza. Tudo bem? Então, como que vai ficar? Ó, vimos lá na aula de quinta-feira, quando a gente usa o colchete, significa que eu estou representando a unidade daquela grandeza. Perfeito? Então, unidade do ε0 vai ser igual. Eu vou copiar a equação aqui, só que agora a gente vai colocar as unidades. Unidade da primeira carga, unidade da segunda carga. O 4π nós já comentamos que ele não tem unidade, eu posso cancelar. Unidade da força e unidade da distância, não se esqueça que está elevado ao quadrado. As expressões matemáticas, né? Multiplicação, divisão, potência, raiz, enfim, elas têm que ser obedecidas, tanto numericamente quanto com relação às unidades. Perfeito? Então, pessoal, no sistema internacional, nós sabemos as unidades desses caras, né? Carga, nós já vimos lá no bimestre passado, nos outros bimestres, que é Coulomb, né? Então, a primeira carga é Coulomb, a segunda carga também é Coulomb. Estou substituindo de acordo com o sistema internacional, ok? A força nós sabemos que é Newton e a distância nós sabemos que é metro. Só que o metro está elevado ao quadrado. Perfeito? Na parte de cima da fração, pessoal, eu posso fazer um ajuste. Porque eu tenho Coulomb vezes Coulomb. Eu posso juntar Coulomb vezes Coulomb resulta em Coulomb ao quadrado. Ok? Então, esta é a unidade de ε0. Coulomb quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Porém, pessoal, este exercício, a grande maioria também, vai pedir para você deixar a sua resposta apenas em função das grandezas fundamentais, que é as que estão no enunciado, né? Metro, quilograma, segundo, Kelvin, ampere, assim por diante. Ou seja, Coulomb, que está aqui no numerador, não é uma grandeza fundamental. Eu vou precisar ajustar. Newton não é uma grandeza fundamental. Eu também vou precisar ajustar. O metro que está aqui, ele já é fundamental, né? Esse cara eu não vou precisar ajustar. Agora, Coulomb e Newton eu vou precisar ajustar. E aí, pessoal, eu vou usar um pouco do atalho, tá? Como a gente já está corrigindo um exercício, eu vou usar o vídeo da aula de sexta-feira que eu mandei referente já à correção daqueles exercícios que eu pedi no slide. Eu já corrigi na sexta-feira passada. E tanto o Coulomb quanto o Newton, eu já comentei como que a gente chega nesses caras, né? O Coulomb, pessoal, nós usamos aquela equação da corrente, né? Corrente igual a carga pelo tempo. Nós usamos essa equação, está na sua aula de sexta-feira. Então, o Coulomb, ele equivale a ampere vezes o segundo. Por quê? A corrente que está aqui é ampere. A carga que está aqui é Coulomb, o tempo que está aqui é segundo. Como eu quero isolar o Coulomb, o segundo que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu consegui escrever o Coulomb utilizando duas grandezas fundamentais, ampere e segundo. Perfeito? O Newton, pessoal, da força, né? Nós vimos inclusive já no slide, né? Eu coloquei como exemplo,
porque força é igual a massa vezes aceleração, né? Talvez o jeito mais fácil de escrever força, né? Massa eu sei que é quilograma e a aceleração é metro dividido por segundo ao quadrado. Perfeito? Então percebe aqui, pessoal, que eu consegui escrever as duas unidades que eu preciso substituir utilizando grandezas fundamentais, tá bom? Coulomb é igual a ampere vezes segundo e Newton, que vem da massa vezes a aceleração, né? Só para a gente guardar aqui de onde veio, tá bom? É quilograma metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou substituir no numerador, vou pegar este cara e vou substituir no denominador, tá bom? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Porque agora, pessoal, a partir do momento que você escreveu todas as grandezas utilizando as fundamentais, a física do exercício acabou. Agora é um exercício de matemática, tá? De substituição ali, de fazer continhas com frações, etc. e tal, mas é um exercício de matemática, não deixa de ser, tá bom? Então aqui, ó, é essa expressão que eu vou substituir. No lugar do Coulomb, eu vou colocar ampere vezes segundo. Perfeito? Pelo amor de Deus, não esquece que essa pataquada toda está elevada ao quadrado. Ok? No lugar do Newton, a gente vai ter que colocar uma fraçãozinha aqui, porque o Newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Pessoal, tá meio feio, mas ele vai melhorar essa escrita aqui. Tá bom? Não precisa assustar. No lugar do Coulomb, ampere vezes segundo. No lugar do Newton aqui embaixo, quilograma metro segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos ajustar então, pessoal. No numerador, eu tenho uma multiplicação elevada a uma potência. Então, todo mundo que está lá dentro do parênteses, eu vou ter que elevar ao quadrado. Então, vai ficar ampere ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Tá bom? Por causa dos parênteses. Embaixo, pessoal, eu vou juntar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse carinha aqui, que é o Newton. Porque olha o que dá para a gente fazer, pessoal. Eu tenho quilograma, não dá para juntar com ninguém. Só que eu tenho este metro multiplicado por este metro quadrado. Eu posso juntar esses caras. Metro vezes metro quadrado é metro ao cubo. Percebeu? Eu juntei os dois metros, ficou metro cúbico e o segundo quadrado está quieto lá na dele. Última linha para terminar o exercício. O que a gente pode fazer, pessoal? Eu tenho uma divisão de frações aqui, né? Como é que a gente divide frações? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Concorda comigo? Então, olha aqui, ó. A primeira fração, a primeira parte da fração é ampere quadrado segundo ao quadrado. Eu estou copiando do jeitinho que ele estava. Agora, a segunda, o denominador aqui é uma fração, certo? Então, eu vou ter que inverter agora. Então, segundo ao quadrado vai vir na parte de cima, certo? E embaixo vai ficar quilograma vezes metro cúbico. Percebeu o que eu fiz? Eu inverti a fração de baixo multiplicando. Porque agora, pessoal, multiplicar frações é roubar doce de criança. A gente multiplica em linha reta, tá? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá bom? Então vamos lá. Ampere quadrado não tem ninguém para fazer parceria com ele. Agora, olha aqui em cima, ó. Segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado, pessoal, somos expoentes. Dá segundo elevado a 4, né? Deixa eu colocar numa fração aqui, vai ficar mais fácil. Espera aí. Vamos copiar esse carinha aqui. Então, em cima ficamos com ampere quadrado vezes segundo elevado a quarta. Porque eu juntei segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Perfeito? Embaixo, pessoal, eu copio porque não tem ninguém multiplicando aqui embaixo, né? Ficou quilograma vezes metro cúbico. Então tá aí, ó. Esta é a unidade do epsilon zero, utilizando grandezas fundamentais. Mas nós vimos, pessoal, no slide que eu posso escrever, ao invés de usar uma fração, ao invés de usar um quociente, eu posso usar uma multiplicação. Só que daí, os caras que estão no denominador, eu tenho que jogar para cima, utilizando o expoente negativo, né? Propriedades da potência lá da matemática. Então, como que vai ficar essa unidade? Ampere quadrado, segundo a quarta, tá quieto. O quilograma, depois eu ajeito aqui, tá? O quilograma, se eu jogar para cima, ele fica com o expoente negativo elevado a menos 1,
ok? E o metro, quando eu jogar para cima, ele também vai ficar com expoente negativo menos 3, ok? Então, esta aqui é a unidade correta, do jeito que a alternativa pediu, né? Escrita do ε0. É ampere quadrado segundo a quarta, e aí é que veio o probleminha de digitação na alternativa C, que é a única que tem segundo a quarta, né? Ó, percebe que tanto o metro quanto o quilograma estão faltando os expoentes negativos, tá bom? Era metro elevado a menos 3 e quilograma elevado a menos 1. É isso que está faltando, tá? Mas é um probleminha de digitação, a alternativa C está a correta, porque é a única que tem segundo a quarta, os expoentes estão certos, só faltou o negativo aí, tá bom? Então assim, pessoal, Jennifer, pode perguntar, querido, você levantou a mão, pode falar. Professor, aquele 1/4π, aquele númerozinho ali, eu podia substituir toda essa fração por K0? Então, Eu achei na poderia. internet quando eu estava pesquisando, eu não sabia bem o que era aquilo. Daí eu achei que dava para fazer isso, mas o senhor fez diferente ali. Então, na verdade é assim. O 1 sobre 4πε0 é o K que a gente conhece, lá da equação de Coulomb, como a gente trabalhou. Porém, o exercício não pediu a unidade do K, né? Ele pediu a unidade do ε0. Se a gente substituir toda essa constante 1 sobre 4πε0 por K, na hora que a gente for calcular a unidade, ela não vai bater, porque a unidade do K, ela é oposta, melhor dizendo, ela é inversa, né, com a unidade do ε0. Por quê? Porque o K fica no numerador e o ε0 fica no denominador da fração, ele está na parte de baixo. Então, na hora de calcular a unidade deste K, que foi o cara que a gente trabalhou lá no primeiro bimestre, vai ficar tudo ao contrário aqui. Vai ficar ampere elevado a menos 2, segundo elevado a menos 4, quilograma elevado a 1, metro elevado a 3. Entendeu? Então, se conseguisse enxergar que o K seria o inverso do ε0, tudo bem. Mas como resposta final, a unidade do K não vai bater com a da constante que o exercício pediu. Tá bom? Só tome cuidado com esse detalhe, mas é uma observação que pode ajudar. Entendeu? Contanto que enxergue que um vai ser o inverso do outro. Tudo bem, Jenny? Belezinha? Então, pessoal, é assim, ó. Não é um exercício imediato, né? Você não faz ele de cara em duas linhas, porém, o jeito de resolver ele se assemelha a muitos outros que a gente encontra. A gente isola a grandeza que a gente quer calcular e vai substituindo as unidades uma por uma, tomando cuidado quando tem multiplicação, quando tem expoente, e substituindo as unidades que são derivadas utilizando as fundamentais. E assim, pessoal, Coulomb, Newton, são caras que aparecem muito e que não são tão difíceis da gente lembrar, né? É lógico que assim, dá para fazer todas as unidades na mão? Dá. Mas se você souber umas 2 ou 3 que são derivadas meio que de cor ali, você pode ganhar alguns minutinhos que podem ser preciosos aí na hora do vestibular e na hora do Enem, tá? Então eu recomendo o quilograma, o Newton e o Coulomb você lembrar, tá? Joule, Watt, as outras a gente faz na raça, mas essas duas aparecem bastante e não são tão difíceis aí da gente lembrar. Tem umas muito mais complicadas do que essas aí. Tudo bem? Belezinha, pessoal? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, o outro exercício que me perguntaram, eu vou responder no particular, para quem perguntou, que foi uma dúvida, eu mando um e-mail respondendo, porque a gente precisa hoje ainda, para a gente não ficar atrasado no cronograma, já estava previsto na aula de hoje, a gente começar a falar de cinemática, inclusive já tem lá uns, acho que 3 ou 4 exercícios bem diretos para resolver desse assunto na aula de hoje. E para resolver esse exercício, você precisa ter ter a teoria, tá? Então, vamos começar aqui, então, falando de fundamentos da cinemática, tá? Toda a aula está sendo gravada, tá bom, pessoal? Então, não se preocupe em ficar anotando desesperadamente alguma coisa. Tanto o exercício vai estar gravado e esse slide de cinemática está anexo na aula de hoje lá para você fazer as suas anotações. Mas durante a aula, tem dúvida, quer fazer algum comentário, alguma observação, levanta a mão aí pelo chat, abre o microfone ou manda pelo chat, aí a gente vai batendo um papo para ser uma aula um pouco mais interativa, tá bom?
Pessoal, cinemática é o primeiro assunto, basicamente, né, que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, né? É um ramo da mecânica, mecânica como sendo o grande grupo da física que estuda o movimento dos corpos, e a cinemática é um braço da mecânica, tá bom? O que a cinemática vai estudar, pessoal? Ela permanece estudando, obviamente, o movimento dos corpos, só que ela dá uma ênfase nesse movimento dos corpos quando ele for descrito, quando ele for explicado por funções matemáticas. Do mesmo jeito que você tem lá o conteúdo de função lá em matemática, o f de x, né, o y, traçar os gráficos das funções lá no plano cartesiano, aqui na física nós também temos funções matemáticas, né? Só que agora as funções matemáticas da física, elas são representadas por grandezas físicas, né? Não é simplesmente um f de x, não é simplesmente uma variável aleatória, vamos dizer assim. Aqui na física são grandezas que a gente mensura, etc. e tal, tá? Isso é cinemática. E como eu comentei, pessoal, olha quais são as grandezas aqui que formam as que são estudadas pela cinemática. É função do espaço, né, função da distância, é função da velocidade e função da aceleração. São essas grandezas físicas que vão aí perseguir a gente no estudo da cinemática, tá? Então, o f de x, o y na cinemática é o espaço, é a velocidade e é a aceleração. E todas essas funções, pessoal, elas dependem do tempo. Ou seja, o x lá da função da matemática, que fica lá no eixo das abscissas, no eixo horizontal, é o tempo. Isso é precioso para a gente, viu, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Que o espaço ele depende do tempo, né? A posição depende do tempo, a velocidade depende do tempo, a aceleração depende do tempo. Essa é a sacada. Para cada instante de tempo, o cara está numa posição, para cada instante de tempo, o cara tem uma certa velocidade. É assim que funciona, tá bom? A cinemática, pessoal, ela não está preocupada em descobrir, em estudar, em explicar as causas do movimento. Então a gente vai começar a estudar o movimento sem saber o que causou o movimento. O enunciado já começa. O corpinho está se deslocando, o carrinho está na estrada. A gente já estuda o decorrer do movimento, entendeu? Na metade final deste bimestre, a gente vai entrar no estudo da dinâmica, baseado nas leis de Newton, e aí sim nós vamos estudar o que causa um movimento, ok? Mas por enquanto a gente só estuda o desenrolar do movimento aqui na cinemática, perfeito? E o que a gente vai ver na cinemática, pessoal, nesse finalzinho de mês de julho e até meados do mês de agosto, ok? Nós vamos estudar o nosso amigo movimento uniforme já nesta semana, movimento uniforme. O movimento uniformemente variado, o famoso MOVE, né? Vamos estudar queda livre, o lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tá? Todos esses lançamentos fazem parte aí. O movimento circular uniforme e aí um acréscimo que eu gosto de passar para os meus alunos, que é uma ferramenta bastante interessante de cálculo, né, de cálculo avançado, vamos dizer assim, mas que ele é muito aplicado aqui na cinemática para quando a gente quer ir do espaço para a velocidade, quando a gente quer ir da velocidade para a aceleração. É uma carta na manga que 2% dos alunos vestibulandos têm e você vai estar nesse grupo, você vai passar na frente de muita gente por ter um conhecimento interessante aí sobre derivadas. Não está na sua apostila, eu vou gravar uma aula específica sobre isso, vou produzir um material para você treinar. É uma ferramenta, uma carta na manga que pode ser um atalho precioso para você ganhar tempo em exercício de cinemática. Mas no momento apropriado a gente conversa sobre isso, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela é bastante descritiva, mas a gente precisa desses conceitos para formar a base do nosso estudo da cinemática no próximo mês, tá? É um conteúdo bastante acumulativo, precisamos sair dessa aula entendendo os conceitos, porque eles formam a base da cinemática do próximo mês, tá bom? Pessoal, talvez o conceito aí mais precioso, importante que a gente tem, porque ele define os demais conceitos, é o conceito do referencial, né? O famoso referencial que você conhece, já estudou lá no primeiro ano, etc. e tal.
Outras palavras, pessoal, que podem aparecer para referencial em exercícios, em outros livros, vídeos, aulas, enfim, pode ser o chamado ponto de vista ou o observador, né? É através do referencial e só com o referencial que a gente consegue definir movimento, que a gente consegue definir repouso, que a gente consegue definir velocidade, que a gente consegue definir posição. Sem o referencial não existe cinemática. Então, às vezes, o exercício vai te dar o referencial e você precisa obedecer essa exigência do exercício, né? Ou se ele não te der o referencial, aí o poder está nas suas mãos, entendeu? Aí você escolhe o referencial que for mais fácil para você resolver o exercício, tá? E a gente vai treinar como fazer isso. O fato é, pessoal, que as leis da física, isso é um postulado desde Galileu até Einstein, as leis da física, elas são as mesmas para qualquer referencial que você escolha, tá? Então, o resultado final, vamos dizer assim, do exercício, aparentemente ele é diferente para o referencial escolhido, mas as leis da física são as mesmas, independente do referencial escolhido. E eu já vou dar um exemplo de como isso acontece, tá bom? Os corpos, pessoal, que nós estudamos aqui na cinemática, eles são conhecidos como pontos materiais, tá? Por quê? Não é certo dizer que os pontos materiais eles são pequenos, tá? Essa é uma definição muito nono ano, tá? Os pontos materiais, pessoal, são corpos que ele tem dimensões desprezíveis, tá? Professor, mas isso não é a mesma coisa que um corpo pequeno? Não. Porque a gente vai estudar trem, a gente vai estudar avião, pode estudar até foguete na cinemática. Isso não é um corpo pequeno, né? Vamos ser bem sinceros, né? A questão é que o tamanho do corpo, a massa do corpo, eles não influenciam no resultado final. Então a gente não vai falar da massa do carro, a gente não vai falar do tamanho da asa do avião. Estas dimensões são desprezíveis, não influenciam no resultado final, ok? Na dinâmica, no final da dinâmica, nós vamos estudar a estática. Na estática, aí sim, nós estudaremos corpos que as dimensões, elas influenciam no resultado final. Aí não são mais pontos materiais, são os chamados corpos extensos que a gente vai estudar. Tudo bem? Pessoal, posição, que é um carinha que eu comentei ali no slide anterior, né? Função do espaço, função da posição é a mesma coisa. Um sinônimo que a gente usa no dia a dia para posição, pessoal, é localização, tá? É a plaquinha da rodovia. Quando você está indo para a praia, está indo para não sei aonde, está pegando lá a BR, tem a cada quilômetro uma plaquinha azul que fala para onde você está indo, norte, sul, leste, oeste, e mostra a sua localização naquela rodovia. Mostra a sua posição naquela rodovia. Perfeito? Isso é posição. É a localização do corpo no espaço. E é óbvio, pessoal, que isso vai depender do referencial, né? Porque como que eu sei que eu estou indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Né? Porque eu já escolhi um referencial. Por que eu sei que eu estou no quilômetro 40 e não no quilômetro 73? Porque eu também escolhi um chamado marco zero, né? É como a gente chama o quilômetro zero das rodovias. Aqui na física vai ter um outro nome que eu já vou colocar no slide para você. Mas é a partir do marco zero que a gente começa a contar a quilometragem da rodovia. Perfeito? Isso é posição aqui na cinemática, aonde eu estou localizado no espaço. Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, a pessoa me interrompe em qualquer momento e pergunte e fique à vontade. Tá bom? Movimento, pessoal. Como eu comentei no começo aí do slide, a gente só consegue definir movimento se eu também definir o referencial, né? Você está andando de carro na rodovia e vê um cara parado no ponto de ônibus. É certo dizer que você está em movimento e o cara no ponto de ônibus está em repouso, está parado? Depende do referencial, né? Se você for o referencial, para você que está no carro, você está em repouso e o cara do ponto de ônibus é que está em movimento. Se nós invertermos o referencial, para a pessoa no ponto de ônibus, ele mesmo está em repouso e você no carro está em movimento, né? Então, você percebe que este conceito de movimento só faz sentido ser definido quando nós definimos o referencial, tá bom? E movimento, pessoal, é quando a posição ela é variada, né? É quando você está mudando a plaquinha da rodovia que você está localizado, tá bom? Isso é movimento. Agora, repouso é o contrário, né?
Se no movimento a posição varia, de acordo com o referencial, no repouso essa posição se mantém. Essa posição não varia. Perfeito? Então, repouso é a manutenção da posição. Eu estou na mesma plaquinha da rodovia, de acordo com o referencial que já foi escolhido previamente. Tá bom? Outra coisa, pessoal, que faz parte do nosso estudo é a trajetória, né? Trajetória, pessoal, tem sinônimos aí no nosso dia a dia. É o caminho, é o percurso, é a rota, é o trajeto que o corpo realiza, também dependendo do referencial. Tem gente que acha que só movimento e repouso depende do referencial, mas isso não é verdade, pessoal. A trajetória, o caminho que eu faço, também depende do referencial, né? Para você entender o que é trajetória, pessoal, imagina a seguinte situação, né? Enquanto o carinha está andando lá no espaço, imagina que ele está depositando, né, na roda, no pé dele, enfim, ele está deixando um pouco de tinta no caminho, um pouco de tinta lá, de caneta, qualquer coisa. No final do caminho, você pega o papel por onde ele andou e você vê o rabisco que ele fez nesse papel. O rabisco que ele fez nesse papel é a trajetória, é o caminho, é o percurso, é a rota. E eu gostaria de propor agora um exercício para você e gostaria da sua participação aí no bate-papo para você entender como que a trajetória realmente depende do referencial. Vamos supor a seguinte situação. Temos numa estrada retilínea um motorista daqueles caminhões betoneira. Sabe o que é caminhão betoneira? É aquele que tem aquele compartimento traseiro que fica girando, porque tem cimento, tem alguma outra coisa lá que não pode grudar ali nas paredes. Entendeu? Motorista na estrada retilínea e atrás o compartimento lá do cimento. E você está num ponto de ônibus lá. E você no ponto de ônibus vai estar lá na estrada lá vendo esse cara passar, ok? Então você é o referencial, está no ponto de ônibus, perfeito? Para você, qual é a trajetória do motorista do caminhão? Gostaria que alguém me mandasse aí no bate-papo ou dissesse aí pelo microfone. Se você está no ponto de ônibus, qual é a trajetória, você sendo referencial, para do motorista do caminhão? Qual é a trajetória? Quem sabe a resposta? Você está no ponto de ônibus, você é o referencial. Qual é a trajetória do motorista do caminhão que está se deslocando na estrada? Reto? Uma trajetória reta? Perfeito, pessoal. É uma trajetória retilínea, né? Mandaram aí no bate-papo, também já responderam aí no microfone. Quando a gente fala de trajetória, nós não queremos saber se é movimento ou se é repouso, tá? Trajetória é o caminho, é o desenho que o cara fez, perfeito? Então, para quem está no ponto de ônibus, o motorista do caminhão descreve uma trajetória retilínea, ok? Outra pergunta. Para você que está no ponto de ônibus, qual é a trajetória? Suponha que tem um grãozinho de cimento lá no compartimento da betoneira. Para você que está no ponto de ônibus, qual é a trajetória deste grão de cimento que está lá no compartimento traseiro? Qual é a trajetória desse cara? Já me mandaram no bate-papo aqui que é circular. Pessoal, todo mundo concorda que a trajetória é circular? Tá certo isso? Não tá, pessoal. Não é circular. E também não é retilínea. Tá? Para você que está no ponto de ônibus, qual é a trajetória do grão de cimento que está lá no compartimento traseiro da betoneira? Hein? Helicoidal? Muito bom. Foi a Agatha que falou? Sim, prof. Parabéns, Agatha. É uma trajetória helicoidal, pessoal. É uma espiral. Porque ao mesmo tempo que ele está girando, ele também está andando em linha reta. Porque ele está acoplado ao caminhão. Percebe? Então, ao mesmo tempo que ele está andando em linha reta, ele também está girando. Então, isso forma uma espiral, forma uma trajetória helicoidal. Essa é a trajetória do grão de cimento para a pessoa que está no ponto de ônibus. Ok? E para a pessoa que está no ponto de ônibus, qual é a trajetória dela mesma? Por favor, não me responda repouso, tá bom? Repouso não é trajetória.
qual é a trajetória do carinha que está no ponto de ônibus para ele mesmo? Qual é o caminho que ele faz? Quem sabe? Quem consegue pensar em alguma coisa aí? Mas é de que referencial? De que Para ponto ele de mesmo. vista? Para ele mesmo. Ele é o referencial ainda. Não vai ser o movimento da Terra, né? Não, porque ele está girando junto com a Terra, né? Para nós, pessoal, que estamos aqui, a Terra está em repouso, né? Porque a gente está girando junto com a Terra. E aí? Vamos pensar o seguinte? Não é a resposta, ok? Mas quando nós somos o nosso próprio referencial, né? Para nós mesmos, nós estamos em repouso, né? Ou seja, aquele esquema de ficar jogando a tinta, eu estou jogando a tinta sempre no mesmo lugar, certo? Estou jogando a tinta lá no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Quando você pegar o papel e olhar, que figura você vai ver? O que vai ter formado ali naquela folha? Um acúmulo de tinta, né? Isso chama como? Na geometria, na matemática. Já mandaram aqui para mim no bate-papo já. Como é que chama esse negócio? A Fernanda acertou. Como é que chama um acúmulo de tinta, que o Vinícius comentou, que ficou sempre sendo depositado no mesmo lugar de um ponto material? Como é que isso se chama, pessoal? É um ponto. Uma circunferência. É um ponto, né? É um pontinho. Então, a trajetória de um cara que está em repouso, Vértice? de acordo com o referencial, sempre será um ponto. Eu vou repetir. A trajetória de um cara que está em repouso, de acordo com o referencial, sempre será um ponto. Ele ficou no mesmo lugar, ficou depositando tinta no mesmo lugar, isso formou um desenho de um ponto. Ok? Então, por que eu estou fazendo esse exercício, pessoal? O referencial foi o cara no ponto de ônibus. Para ele mesmo formou um ponto, o motorista do caminhão formou uma reta, o grão de cimento formou uma espiral. Agora vamos trocar o referencial. O referencial agora é o motorista do caminhão, ok? O referencial é o motorista do caminhão. Para ele, qual é a trajetória que ele mesmo faz? Retilíneo? Oi? Retilíneo? Uma Não. trajetória retilínea? Não, não, não. É um Para ponto, ele né? mesmo. Porque se você é o seu próprio referencial, você está parado. Exatamente. Se o referencial for o motorista do caminhão, para ele está em repouso, certo? Então, se ele está em repouso, a trajetória é um ponto. Percebe como a trajetória depende do referencial? Para o cara no ponto de ônibus, ele está em trajetória retilínea. Mas para ele está parado, então a trajetória é um ponto. Vamos trocar. O referencial é o motorista do caminhão. Agora, qual é a trajetória do cara que está no ponto de ônibus? Referencial é o motorista do caminhão. Qual é a trajetória do cara no ponto de ônibus? Já me mandaram aqui no bate-papo, o pessoal está acertando. Agora, esse é retilíneo? Exatamente, agora é uma trajetória retilínea. Né? Eu vejo ele ficando lá para trás, né? É uma trajetória retilínea. Agora, para de novo, permanece o motorista do caminhão sendo referencial. Para o motorista do caminhão, qual é a trajetória do grão de cimento? Hein? É circular? Perfeito. Agora é só um círculo. Por quê? Porque os dois estão andando juntos no caminhão. Os dois estão na retilínea, vamos dizer assim, né? Mas o que o grão de cimento faz de diferente do motorista é o círculo. Então, para o motorista do caminhão, o grão de cimento faz só um círculo. Percebe? Mudei o referencial, todas as trajetórias mudaram. Esse exercício eu colocava na prova de primeiro ano. E eu colocaria na sua prova se a gente estivesse no presencial. Né? Trajetória é um conceito que depende do referencial. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos adiante que o nosso tempo está apertado. Reta dos espaços. Pessoal, esse cara faz parte aí do escopo da cinemática. A reta dos espaços, pessoal, é aonde eu vou colocar as plaquinhas da minha rodovia. Tá? A reta do espaço nada mais é do que a minha rodovia aqui na cinemática. Por quê? Porque os movimentos que a gente estuda nessa primeira parte do conteúdo,
queda livre, movimento uniforme, uniformemente variado, eles são movimentos unidimensionais. O que isso quer dizer? Que os corpos se movimentam apenas em uma dimensão, entendeu? Ou é para a direita, ou é para a esquerda, ou é para cima, ou é para baixo. Quando a gente for ver tiro de canhão, que daí é o lançamento oblíquo. Aí o corpo sobe, desce e anda para frente ao mesmo tempo. Isso é uma outra história, tá? Mas por enquanto, pessoal, a gente não está vendo a localização do corpo no espaço, no plano. A gente está vendo a localização do corpo numa reta. E essa reta é chamada de reta dos espaços, tá? Então olha no desenho aqui, ó. Lembra que eu comentei que tinha um marco zero na rodovia? Que é a partir do marco zero que a gente começa a contar. Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 100 e assim por diante. O quilômetro zero, o marco zero, né, na reta dos espaços, ele é chamado de origem dos espaços. Origem dos espaços. Do mesmo jeito que existe a origem lá no plano cartesiano, né, que é o ponto 0,0, onde se encontram os dois eixos, né? Esse ponto aqui na cinemática é a origem dos espaços. É o ponto que a posição que o espaço vale zero, tá bom? Aí, pessoal, o cara vai orientar a nossa trajetória, vai orientar o nosso referencial. Eu não vou dizer que sempre para a direita vai ser positivo, né? Mas é o que na maioria dos casos acontece, também para ficar parecido lá com o caso do plano cartesiano, né? Que para a direita é positivo. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá bom? Percebe então que para a direita da origem, todas as plaquinhas da rodovia são positivas. Todas as posições são positivas, porque elas estão a favor do referencial, né? Na rodovia, pessoal, você não está no quilômetro menos 30, isso não existe, né? Mas para a física isso existe. Quem está à esquerda do referencial, ou quem está ao contrário do referencial, né, melhor dizendo, estará com posições negativas. Posição menos 2, posição menos 5, posição menos 50, tá bom? Então, a reta dos espaços, pela orientação da trajetória e pela origem dos espaços, forma o nosso referencial. Consigo colocar as plaquinhas da rodovia previamente calibradas. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então, pessoal. Tem dois carinhas preciosos que a gente precisa conversar e explicar a diferença entre eles. O primeiro é o deslocamento e o segundo é a distância percorrida. São caras que se parecem, que às vezes a gente usa no dia a dia como se fosse a mesma coisa, mas são conceitos fisicamente bastante diferentes. Prestem atenção. Distância percorrida, pessoal, é o nosso amigo ΔS, tá? Que a gente vai ver no outro slide também uma outra forma de escrever esse cara. Sempre quando você escreve ΔS nas equações da física, é distância percorrida, tá bom? O deslocamento, pessoal, a gente usa o Dzão, tá bom? D de deslocamento. O que mais que tem de diferente, professor? É só o jeito de escrever? Não. Distância percorrida, pessoal, não está escrito no slide, mas eu estou te falando. Distância percorrida é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. Nós conversamos sobre grandezas escalares e vetoriais na aula de quinta-feira passada. Grandeza escalar, pessoal, é aquela que só com valor e unidade eu tenho informação completa sobre aquilo, tá? Então, distância, a altura da pessoa é 1,80 m, eu já entendi tudo. A massa é 5 kg, eu já entendi tudo. Grandeza escalar, valor e unidade. Deslocamento não. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então eu preciso colocar o meu vetorzinho aqui em cima. Porque deslocamento ele precisa de valor, mas também precisa de direção e de sentido. Ok? Deslocamento é uma grandeza vetorial. O que mais possuem de diferença essas duas grandezas? Perceba a seguinte situação. Você está saindo aqui da sua posição inicial, da sua plaquinha inicial da rodovia, e você vai para a posição final. Está indo da sua casa até o Paládio, sei lá. O caminho que você faz, que é esse caminho aqui, ó, com toda a curva, com não sei o que lá, o caminho exato que você percorre para ir do ponto inicial até o ponto final, esse cara é distância percorrida. Tudo que você percorre com curva, com andar para frente, andar para trás, tudo isso é distância percorrida.
Porém, pessoal, o deslocamento, vou até trocar de cor aqui, ó. O deslocamento sempre será a menor distância, presta atenção, hein? O deslocamento sempre será a menor distância entre a posição final e a posição inicial. E você sabe da matemática que a menor distância entre dois pontos sempre será uma reta. Perfeito? Deslocamento só está interessado na distância entre a posição inicial e a posição final. Não importa o que você fez no meio do caminho. Se tem curva, você andou para trás, para o deslocamento, isso não interessa. Tá? Então vamos pegar numa seguinte situação prática. Você sai da sua casa, do sofá e da sua casa, da sua sala, da cama, da sua poltrona, enfim, do lugar que você está sentado aí nesse exato momento. Você vai para o Palladium e volta exatamente para o lugar que você está. Ok? Neste trajeto, qual foi a sua distância percorrida? Quem sabe me responder? Você foi e voltou para o mesmo lugar. Qual foi a distância percorrida? O tanto que é para ir e para voltar. Tipo, se for 2 Perfeito. quilômetros, foi 4. Exatamente. Então, se a distância da sua casa até o Paládio é 3 quilômetros, a sua distância percorrida total vai ser 6. 3 para ir, 3 para voltar. Distância percorrida é tudo o que eu andei. Agora, fui e voltei, fiz o raio que o parto no caminho, voltei exatamente para o mesmo lugar. Qual foi o meu deslocamento? 0? Perfeito. O deslocamento é 0, porque a minha posição inicial ficou exatamente igual à posição final. A distância entre dois pontos que estão sobrepostos vale 0. Ok? Cuidado com isso, tá bom, pessoal? E já te passo uma outra informação que pode parecer inocente, mas pode resolver exercício. Anota isso, ou depois assiste a gravação, anota no seu caderno. O deslocamento nunca será maior do que a distância percorrida. Eu vou repetir. O deslocamento nunca será maior do que a distância percorrida. Existe apenas uma situação, e apenas uma, na qual o deslocamento é igual à distância percorrida. Alguém sabe? Alguém consegue entender? Em que situação o deslocamento é exatamente igual à distância percorrida? Se eu andei uma reta para frente, não voltei, nem tipo fiz curva, nem nada. Show de bola, Sicuro, parabéns. Quando você faz uma trajetória retilínea, sem andar para trás, sem dar volta, nada, uma reta bonitinha, nesse caso, que é o desenho aqui da esquerda, o deslocamento será igual à distância percorrida. É o único caso em que esses dois caras são iguais. No geral, deslocamento sempre menor do que a distância percorrida. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Rapidinho, vamos terminar, que o nosso tempo está apertado. Vocês têm aulas 11, pessoal? Não, professora, a sua é a última hoje. Não? Tá. Mas eu não vou tomar muito mais tempo de vocês, mesmo porque eu tenho aulas 11, tá? Mas vou avançar um pouquinho aqui para não faltar muito conteúdo, mesmo porque essa parte tem alguns exercícios aí propostos para a aula de hoje para você dar uma brincadinha, tá bom? Pessoal, velocidade, né? O que é velocidade? A gente sabe desde lá do 9º ano, do 1º ano, que é a velocidade que faz variar a posição, né? Quando o corpo está em movimento é porque ele possui velocidade. Ente físico, pessoal, é uma expressão bonita para a palavra coisa, tá bom? Então, ao invés de falar que velocidade é a coisa que causa variação na posição, velocidade é o ente físico. Olha, já dá um outro charme, né, pessoal? Ente físico que causa movimento, que causa variação na posição, né? E a primeira equação que você aprendeu na sua vida de física é esse cara aqui, não tem como a gente fugir, que velocidade é distância pelo tempo, né? Delta S dividido por delta T. 2 detalhes aqui para você. Não é qualquer velocidade que eu estou escrevendo aqui. Esta velocidade é a chamada velocidade média. Ok? Por isso que tem um VM aqui. Não é uma velocidade qualquer, é a velocidade média. A gente vai comentar sobre o que ela significa. Você já está que nem eu careca de saber, mas mais vale a pena a gente recapitular. O significado do delta para a física.
Delta você sabe que significa variação. E como toda variação que se preza, ela é calculada como sendo a coisa final menos a coisa inicial. Então, ΔS, posição final, menos posição inicial. ΔT, tempo final, menos tempo inicial. Isto é velocidade média, sempre será, nunca deixou de ser. Ok? Pelo sistema internacional, você sabe que velocidade média, a unidade dela é metros por segundo. Porém, entretanto, todavia, existe uma unidade que nós utilizamos no dia a dia de velocidade, que é a famosa quilômetros por hora. Pelo amor de Deus, este K tem que ser minúsculo. K minúsculo, M minúsculo e H minúsculo. K maiúsculo é Kelvin, hein? Não vai perder ponto em segunda fase de vestibular por causa disso. Vamos ver quem lembra? Como você faz para ir de uma velocidade de metros por segundo para ir para uma velocidade de quilômetros por hora? Alguém lembra do fatorzinho de conversão? É vezes Multiplica por 3,6? 3,6. Show de bola, pessoal, parabéns. Você multiplica pelo nosso número cabalístico 3,6. Para quem não lembra, pessoal, por que 3,6, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos, né? É daí que vem o 3,6. Se você quer ir de quilômetros por hora para metros por segundo, aí você inverte a operação, você divide pelo mesmo número 3,6, tá bom? Eu acabei não colocando no slide, mas está aí, guardadinho para você, essa conversão de unidades. Pelo amor de Deus, não caia na tentação de usar quilômetros por hora, porque sistema internacional, sistema oficial, é metros por segundo a unidade, tá bom? Pessoal, uma coisa que muita gente sai por aí falando, e tá errado, tá? E você é meu aluno, você não pode falar isso, tá? Velocidade média não é, nunca foi e nunca será a média das velocidades, pessoal. Isso não existe. Isso é um crime para a física. O cara anda metade do caminho com 10 metros por segundo. A segunda metade ele andou com 20 metros por segundo. A velocidade média total é 10 mais 20 dividido por 2? Não, isso não existe, tá? Inclusive a gente vai resolver exercícios desse tipo. Não está certo dizer que velocidade média é a média das velocidades. Aí você me pergunta, professor, o que é então a velocidade média? É a distância por tempo, irmão. É só o quanto que o cara andou em quanto tempo. Não tem o que dizer. E é por esse motivo, pessoal, que a velocidade ela não é um valor preciso. A velocidade média não é um valor preciso. Ele não exprime a realidade do movimento. Por quê? Porque o cara pode ter parado no meio do caminho, o cara pode ter andado para trás, mas eu perco estas informações quando eu calculo a velocidade média. Porque eu só considero o quanto que ele se deslocou em tanto tempo. Percebeu? Só que mesmo não sendo um valor preciso para a realidade, pessoal, tem muito exercício de vestibular que cobra a velocidade média. Tá? Eu estou dizendo para o mundo real, não é um valor que mostra a realidade do movimento do corpo. Ok? Beleza? Por favor, não sai por aí dizendo que velocidade média é média de velocidade, hein? Não faça isso comigo e com você mesmo. Para terminar, vão faltar 2 slides, pessoal, mas eles são autoexplicativos. E como o slide está anexo na aula de hoje, eu vou pedir para você dar uma lidinha, que ele vai falar de aceleração, tá? É uma equação muito parecida com essa que está aqui da velocidade, tá? É que eu tenho aula às 11, eu preciso entrar com o pessoal do segundo ano, tá? Mas só para terminar aqui esse slide, nós temos 2 movimentos possíveis, dependendo da velocidade, tá? Quando um corpo, pessoal, ele anda a favor do referencial, e a gente diz, de uma forma resumida, que o corpo está andando para frente, né? O corpo está andando a favor do referencial, a gente diz que ele tem um movimento progressivo. Pelo amor de Deus, não é movimento progressista, tá? Como eu já vi gente escrever em prova. É movimento progressivo. Velocidade positiva, o corpo se desloca a favor do referencial. O velocímetro do carro não mede velocidade negativa, né? Mas para a física existe velocidade negativa. Se velocidade positiva é o movimento que o corpo se move a favor do referencial, quando o corpo se desloca contrário ao referencial,
a velocidade vai ser negativa. E o nome, pessoal, não é regressivo, tá? É um movimento retrógrado, ok? Retrógrado é o movimento do corpo contrário ao referencial, cuja velocidade será negativa. Perfeito? Tem mais um slide e outro slide é só mais uma figurinha falando sobre a aceleração. Dá uma lidinha lá no anexo que eu coloquei para você, que você vai conseguir entender perfeitamente. Ele está montado muito parecido como está esse slide da velocidade. E aí ele classifica os movimentos também, dependendo da aceleração. Mas os exercícios que eu te passei, pessoal, todos eles vão usar ou referencial ou cálculo de velocidade média, tá? São os exercícios baseados aí da aula de hoje, tá bom? Frear, como me perguntaram aqui, frear não é um movimento retrógrado, tá? Porque frear tem a ver com a aceleração, que é o outro slide, né? Acelerar, pessoal, é mudar a velocidade, né? Se velocidade é mudar a posição, a aceleração é mudar a velocidade. Quando você acelera, você aumenta a velocidade. É o chamado movimento acelerado. Quando você breca, quando você freia, quando você pisa no freio, você está desacelerando, você está perdendo velocidade. Aí o nome desse movimento é movimento retardado. Retardado, tá bom? Tá no outro slide aí para você dar uma lidinha. Eu vou precisar sair, queria terminar, mas eu já tô 5 minutinhos atrasado para a aula do segundo ano, tá bom? Mas pessoal, qualquer coisa, me dá um toque pelo e-mail, vai resolvendo passo a passo aí que você conseguir. Quinta-feira nós nos encontramos aqui de novo, tiramos as dúvidas que ficaram das tarefas de hoje, para a gente já começar também já a parte de movimento uniforme, tá? Como a gente comentou, é uma aula atrás da outra, um conteúdo atrás do outro, não temos tempo a perder, tá bom? Pessoal, obrigado pela sua participação, batemos recorde hoje aí, terceirão, 38 alunos, muito bom ter a sua presença, a sua participação aqui com a gente, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, tamo junto, é nós que voa, #S2. Tchau, tchau.